Então vamos lá, pessoal, continuando mais um caso de estudo de mesa real, muito útil, né? Tanto para vocês que querem se consultar, como para vocês que estão estudando a mesa real, né? Esse material aqui ele é meio que inédito porque não é fácil você encontrar pessoas que trabalham com mesa real no YouTube e nem nas redes sociais. Então vamos aproveitar e vamos estudar aqui. Deixe nos comentários a experiência de vocês. Em breve eu vou estar respondendo. Esse caso aqui, pessoal, ele vai trazer pra gente uma situação onde que é necessário a gente saber organizar quer dizer, eu já tenho um protocolo de atendimento, né? Mas aqui esse atendimento ele ficou evidente o quanto que o meu protocolo ele precisa ser livre, né? Porque ela trouxe um monte de perguntas, hoje a gente vai trabalhar aqui, e a mesa real, a gente já sabe, eu já sei, eu falo para vocês, eu preciso somente uma pergunta. E ainda mais uma mesa real reduzida de 30 minutos, como ela tinha programado comigo. Aí, assim que ela me trouxe esse monte de pergunta, me deu até um gelo, porque eu falei, meu Deus, como eu vou trabalhar esse 30 minutos? Mas aí depois ela teve a gentileza de organizar tudo direitinho, né? Pelo menos isso, mas aí, mesmo assim, bem, como contrato, protocolo, aliás, não foi o protocolo que fugiu, né? Mas como é aquela coisa a gente já é trabalho, né? Aquela coisa meio que é trabalho, né? A gente tem que fazer conforme a gente tem combinado. Então, geralmente no trabalho a gente faz, né? E depois dá o resumo, né? Faz a avaliação no final. Então, nossa cartomancia não vai ser diferente. Então vamos que vamos. Nesse caso, depois que ela deu essas perguntas, eu expliquei para ela que mesmo assim não precisava, porque eventualmente na mesa real, uma boa mesa real vai falar de todos esses problemas aí que ela tá perguntando, né? E de fato, gente, depois no final do jogo, isso se provou a necessidade de você deixar o jogo aberto para a mesa mostrar e você fazer e se concentrar numa interação com a resposta. Porque é melhor, porque vai gerar novas perguntas na hora e a gente vai saber se você está realmente seguindo o conselho, né? Porque não é só ver o que está acontecendo, é ver e dar um direcionamento. Porque do jeito que ficou o jogo com ela, ficou mais um jogo de que desabafo, sabe? Eu não tô aqui, gente, para vocês me pagarem para desabafar, porque senão eu teria nascido numa encarnação como homem e como padre, fazer ser confessionário. Não é exatamente isso que funciona o oráculo. Veja bem, a primeira pergunta que ela perguntou foi sobre como sobre o momento atual do relacionamento. Bem, eu falei que o momento atual pede uma melhor aproximação, não pede? Porque veja, ele aqui na casa 20, na casa, não vi a casa, mas ele tá aqui bem embaixo. E ela está aqui, ó. Ela está lá em cima, então ela está numa conjectura futuro, né? Das três cartas futuro, ele está no presente, só que ele está mais soterrado do que ela, ele está mais. Eu falei para ele está numa situação mais desvantajosa do que você. Você ainda, por algumas questões, você ainda está num posicionamento melhor a nível do que ela perguntou, né? De como está o momento. Aí eu falei que o momento vai depender também de várias situações, como ela está com consciência da situação, porque pode ser que esteja o momento, mas ela não esteja preparada para o momento. Então, o momento pode ser ela se conscientizando do desgaste. Eu aproveitei, eu sempre falo primeiro de vocês no jogo, né? Eu falei, ó, que a base é que você tá com desgastes do passado, do seu mental, e a sua mente está agitada, isso daí pode atrapalhar aí como que está a sua interação do momento com ele. Eu falei de cara que há uma necessidade de aproximação, porque há sim um distanciamento considerável,
Foi a primeira coisa que eu falei, desse momento e desse distanciamento. Porque o seu protocolo da mesa real falado perto longe, né? De quanto que vocês estão. Aí depois, a segunda pergunta foi como... deixa eu ver aqui. Foi como ele está se sentindo com relação a ela, como que tá a conexão. Bem, a conexão eu já respondi falando de primeira cara que o distanciamento estava considerável. Né? Tem casos de mesmo de casamento que tem um distanciamento assim, mas aí a pessoa não quer trabalhar, né? Mas depois vocês vão ver no decorrer do feedback dela que esse distanciamento existe de verdade e é um distanciamento físico. Olha o navio aqui falando de uma longa distância. Né? E a torre também. Só que eu não sabia que era um distanciamento físico. Depois ela foi confirmar que sim, há um distanciamento físico. Depois ela perguntou. Ah, sim, aí a conexão. A conexão com essas cartas aqui. Ah, tem comunicação, mas é uma comunicação meio sem fio, sem pé nem cabeça. Tem estresse na comunicação, isso ela confirmou depois, mas tudo tá ligado aí a esse estresse, essa aceleração da parte dela. Claro que pode ser coisas justificáveis, né, gente? Ela quer melhorar a situação, ele está distante, ela quer mais próximo, mas lembre-se, tudo vai depender de como você se posiciona, primeiramente, com relação a você e você dentro do problema. Porque se você tá dentro do problema, onde que a pessoa tá distanciada e você tá desse jeito aqui com esse mental, não vi dando muita coisa ruim. Mas a terceira pergunta, ó, que ela pergunta, veja bem, há algo oculto na relação que ela que não está vendo? No caso, ela, porque eu transcrevi a mensagem dela. Aí o livro de cara, né, gente? A gente não vai ficar enchendo linguiça. O livro falou que tem coisas ocultas, mas o livro aqui eu vi que tá na casa 23, que aqui é a casa do próprio rato que tá com o mental. Então, se tiver alguma coisa oculta, ela tá criando com o mental dela de tanto ficar dando volta e remoendo e apressada. Como eu falei, tá justificado, é certo que ela quer aproximação? Sim, mas, gente, não é assim que funciona. A gente tem que saber se introduzir no momento, o tempo da situação, sem nos desgastar. Entendeu? Eu aprendi muito nisso lendo o Sting, o momento da ação, não, ação, o Hulvey, né? Não sei se a pronúncia é essa, porque eu só sei por meio de leitura de livro, mas treinando isso, no final eu dei umas dicas para ela de como ela vai... Porque enquanto você tiver assim, a configuração do oráculo vai ser sempre essa. Então vai ser como um loop de repetição, sempre, sempre. Ah, mas você não viu, não, eu paguei para você ver meu futuro. Mas o seu futuro é esse que está se repetindo porque você está alimentando esse padrão. Então não tem outra coisa como ver. A sorte é que o coração aqui, ó, na casa da própria casa 24, mostra que esses medos aqui, essas suspeitas não vão se concretizar. Tem materialização, mas é positiva, é boa. Talvez seja até sexo, né? Um sexo não muito 100%, né? Porque afinal é distanciado, mas não tem como ela validar que esses segredos aqui seja alguma coisa destrutiva para a relação. Tá? Pode ser no sentido de que os laços se rompem, no sentido de que ela não consegue suportar todo esse estresse, né? Porque também ninguém é obrigado, o livre-arbítrio. Se você não aguenta, né, cai fora. Ninguém vai te obrigar a ficar dentro da situação. Agora, ele, que depois ela não perguntou, depois ela perguntou o que posso esperar daqui para frente dessa relação. Aí eu falei para ela, o que você pode esperar vai depender foi aí quando eu cobrei para ela uma interação e não um monte de pergunta dessa, porque depois do feedback que ela me deu, ela só me deu repetindo as mesmas coisas. Inclusive no final eu falei para ela, olha, essa aqui embaixo, gente, é a carta do sol, que eu reduzi a foto para vocês verem melhor, mas terminei cortando. Se eu não me engano, essa é a criança, mas elas não vão fazer muito. Essa é assim a criança. E essa é a cegonha. Essa é a que mais diferença, porque vai falar da mudança que está acontecendo. É positiva, mas no momento os passos dele, ó, são desajeitados.
para as perspectivas dela. Eu já falei, eu tinha falado para ela, com relação às suas perspectivas, os passos deles estão desalinhados, desagitados. Por quê? Por causa do urso, gente. Olha aqui, a grande cereja do bolo, as 3 cartas que estão dominando ele. Quem é esse urso? Como eu não tinha interação direta, tete a tete com ela, gente, não dá para saber exatamente, porque quando a gente está conversando, como eu gosto, sabe, eu tenho um Mercúrio em Escorpião, eu sou uma mente muito investigativa, eu quase fui policial, forense, mas meu negócio é esoterismo. Então eu tenho muito essa energia de mente investigativa, sabe? Então, para investigar, a gente não vai. Por isso que fala, não é adivinhação. Você entendeu? É investigação. Então, para saber quem é esse urso, talvez seja esse motivo que ela estivesse assim, meio escondidinha, sabe? Você percebe a energia da cliente que ela é meio escondida, já traz as coisas assim. Não tragam frases engessadas, deixa fluir, porque vai trazer todas as respostas. Aproveita a interação com a cartomante, porque na hora que vai fluir novas perguntas, e a gente vai saber se a semente está sendo plantada. Porque não é aqui só um confessionário onde vocês vêm e jogam um monte de problema. Tem que saber a resposta. O urso invertido pode ser o quê? Pode ser, como tá do lado da casa, pode ser uma ex do passado dele, que tá atrás dele, ó. Pode ser uma ex, pode ser uma mãe, pode ser parente, pode ser tia, pode ser avó, pode ser ele, que é ocioso e preguiçoso, não vai muito longe. É uma energia que não tem muito domínio, né? Porque o urso tá invertido. Ele tá se dominando, ele tá essa energia tá perdendo domínio sobre ele, mas ele não está se organizando e alinhando o próximo passo dele. Então não é só a questão externa que tem atrapalhando, prendendo ele nesse distanciamento com ela. É também a questões dele que envolve ou ele não está pronto para dar esse passo para assumir, né, ou o casamento, ou assumir a organização, a estrutura, o protocolo de você conseguir um lar, porque aqui fala de movimento, né? Mas a cegonha mostra movimento. Aqui essa energia do urso, espelhando a torre, o urso torre, com relação a ela, né? Uma energia que tá querendo, mesmo desestabilizada, não tendo muito poder sobre ele, tá querendo afastar ele dela. Pode ser até espiritual, pode ser uma energia de encosto. Lembra do último vídeo? Hoje eu não desacredito mais de nada. Eu era cética, né? Agnóstica. Eu quase desacreditava dessas coisas. E as flores aqui, pode se for uma pessoa que demanda, é uma energia que não vai muito longe, né? É disfarçada, não vai muito longe, mas mesmo assim, a psicologia, que é um tema que eu vou falar com vocês, mesmo ela não tendo força, ela às vezes atrapalha e prende os nossos passos. Ele invertido também mostra ele totalmente desalinhado, desajustado a como lidar com esses problemas, assim como ela também, né? Mas isso daí eu já passei o conselho para ela, trabalhando no mental dela, fazendo descarregos e as limpezas. Porque para ela lidar com essa confusão dele, com esse desalinhamento dele, ela vai precisar tá bem. Né? E nos próximos 30 dias a gente não garante, não, a aproximação física desse casal. Gente, 18 minutos. Foi 18? 13 minutos. Ah, sim, estamos na média. 13 minutos tá bom. Dá para você ouvir sossegado, sem tédio, me dando feedback, falando o que vocês acharam e se preparando para a próxima.